Vamos ler a Bíblia. 2 Reis, capítulo 5. Segundo Reis, capítulo 5, a partir do versículo 8. Se vocês acharam, 2 Reis, capítulo 5, versículo 8. Ouvindo, porém, Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: Vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: Pensava eu que ele se sairia ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: Meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse: Lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Nós lemos até aqui. Então, por 5 anos, eu fiquei numa pequena igreja no interior. Eu fiquei 1 ano e meio, na verdade, naquela igreja pequena do interior, e depois eu fui para o exército. Naquele tempo, tinha a diretora de uma escola, e ela era uma pessoa assim, muito grande. Ela era diretora de uma escola, de uma escola do interior, mas ela falava inglês, e ela foi para os outros lugares e pediu ajuda para os americanos para ajudar a nossa escola, e junto com esse dinheiro construiu a nossa igreja. Embora fosse uma pequena escola do interior, mas se tornou uma escola tão famosa que qualquer um podia saber que escola era essa. E depois de alguns dias, porque ela era muito respeitosa, eu fui visitá-la uma vez na escola. Eu fui e falei que queria me encontrar com a diretora da escola, eu falei. E falaram que ela estava ali por perto, e trouxeram essa pessoa para mim, e não era essa pessoa que eu esperava, era uma pessoa alta. E aí ele falou: eu sou o filho do diretor, o meu pai já faleceu, e eu é quem estou dirigindo essa escola. Então, o pai eu conhecia, mas como era o filho, eu falei: me desculpa, eu não era muito amigo dele, mas a gente se conhecia, conversei com ele, eu falei para ele. E já que eu vim para aqui, eu tenho um pedido para fazer. Ele perguntou: o que é? Quando eu penso naquele pai, eu tenho alguma coisa que eu quero fazer com essas crianças, Então, eu queria fazer algo por essas crianças, e eu queria ensinar uns 4 ou 5 dias a Bíblia para essas crianças. Aí o diretor deu uma risada. Já que o senhor é pastor, o senhor pode falar isso, Mas aqui na escola a gente não pode fazer isso, porque a gente tem os nossos horários, A gente tem coisas a cumprir. E eu falei: eu gostaria tanto de pregar o evangelho uma vez para essas crianças, eu não posso? Não pode. E ele friamente rejeitou.
Se tivesse o pai ali, eu acho que ele até aceitaria. E aí eu saí daquela escola, tomando um café. Eu cumprimentei, falamos um pouco sobre o pai dele e saí. Eu estava saindo dali, então tudo que eu desejava não aconteceu. E naquele dia, Deus me deu uma paz no coração. As pessoas dizem que a tartaruga, ela nasce sem ovos, ela tem 100 ovos. Mas se um ovo virar tartaruga, é um sucesso, né? Porque os 99 morrem ali na areia. A tartaruga, se todos os ovos eles nascessem como tartaruga, então diz que não ia ter lugar mais no mar, porque as tartarugas iriam tomar todo o lugar. Então tem uma flor que é o pólen. Se todos esses pólens dessa flor nascessem, florescessem, então todas as plantas seriam essa flor. Então, diz que a mulher, ela produz 500 óvulos por vida. E se nascer 1 ou 2 bebês, e tem muitas mulheres também que não nascem nenhum filho. Então, a gente prega o evangelho, não é todo mundo que recebe salvação, mas a gente prega o evangelho e naquele dia, se fosse aquele diretor antigo, eu não sei se ele permitiria, né, o estudo bíblico, mas como eu agradecia muito a ele, eu não tinha nada para fazer. A única coisa como pastor, eu somente podia pregar o evangelho para ele, e eu desenhei sozinho um desenho. Se me depositassem aquelas crianças, eu ia pregar o evangelho para eles, e eles iam receber salvação. Eu fiquei imaginando isso. Depois que eu saí do exército, eu fui para Kimcheon, me casei. E eu e a minha esposa, recém tínhamos casado, eu não sei porquê, né, mas ele não respondia a minha oração, e Deus ele me deu um tempo de muita fome, e eu e a minha esposa passamos muita fome. E eu peguei a minha esposa, e nós estávamos passando na frente de um orfanato e entramos. E a diretora do orfanato, ela me perguntou, você é pastora? Sim, diretora, Eu sou um professor especialista das crianças sobre a Bíblia. E eu passando por aqui, eu vi um orfanato e eu resolvi entrar. E esse orfanato, essas crianças que passam por esse mundo tão triste, como elas podem ganhar força sem pais, sem familiares? Eu quero criar uma família para essas crianças, eu quero pregar a palavra de Jesus Cristo para essas crianças. E aquela diretora falou, por favor, diretora, permita com que eu possa 4 dias passar com essas crianças só pregando o evangelho para elas. Eu não peço nada para a senhora, somente permita um tempo para eu pregar para elas. E assim, essa diretora ficou olhando para mim, chamou o professor e falou para reunir as crianças para que eu pudesse ensiná-las. E eu com a minha esposa, para 100 crianças órfãos, a gente ficou por 4 dias fazendo essa aula. Minha esposa treinava a música, o Senhor Jesus me ama, o Senhor Jesus me ama, pelos meus pecados Ele morreu na cruz. O Senhor Jesus me ama. Então, desde então, aquelas músicas começou a se espalhar dentro do orfanato e depois eu pregava a palavra. E aqueles órfãos, eles tinham tanta saudade dos seus pais, nós que não tínhamos nada a ver com eles, e a minha esposa amava eles, abraçava eles. E eles ficavam tão emocionados com isso. Mais uma vez, eu fiz o cantata de Natal do Good News. E veio um professor lá da escola de Kimcheon. E eu cumprimentei.
e ele falou que era o diretor de uma escola. Ah, eu conheço ele. Como você conhece? Ah, pastor, quando... Ele perguntou, pastor, o senhor conhece o diretor daquele lugar? Ah, sim, quando eu fui para o orfanato, ele era o diretor daquele orfanato. E aí, ele ficou tão feliz em me ver. E aí a gente começou a conversar. E ele falou que ia comprar uma comida para mim. Eu falei, desculpa, mas hoje eu não tenho tempo. Ai, pastor, eu queria tanto comprar uma refeição para você. Ah, então, e amanhã? O que você acha? Aí no dia seguinte ele levou o filho dele. E lá num restaurante de carnes, né, a gente comeu junto. E depois que acabamos de comer, a gente tirou todos os pratos para o lado e eu preguei o evangelho para o casal do Sr. Lee. E eles receberam a salvação e ficaram tão felizes. E até hoje nós somos muito próximos. Dentro da minha memória, onde eu preguei o evangelho, quem recebeu salvação, como é que foi. Eu andando de carro com o meu filho, e quando andamos no interior, o meu filho dirige. E eu me sento ao lado dele e falo, Yonggu, oi pai. Se passar aquela montanha, tem a colônia dos leprosos, ainda está ali. E tem um pastor lá, tem tal pessoa lá. E por uma semana eu fiz conferência lá. E naquele tempo, muitas pessoas receberam salvação e ficaram felizes. O nosso país é tão pequeno, mas cada momento que... Como eu tenho que passar lá frequentemente, eu lembro dali, ali é o orfanato onde eu fui com a sua mãe antes de você nascer, e pregamos ali. E o meu filho fica tão feliz. Eu me esforçava, eu querer pregar o evangelho, assim como a tartaruga de 100 ovos, um só, assim como de só um ovo nasce uma tartaruga, e não de todas as flores, o pólen floresce aquela flor, assim também, mesmo as pessoas recebendo salvação, assim, dessa forma, naquele tempo, eu me encontrei com aquele diretor do orfanato, eu agradeci a ele, e o diretor deve ter pensado, nossa, eu acho que ele pensou, nossa, eu sou diretor de uma escola, como ele vai pregar o evangelho aqui, né? E eu pensei, nossa, se eu pudesse pregar o evangelho, ia ser tão bom. Mas depois eu me encontrei com aquele diretor daquela escola e ele recebeu a salvação, né? Mesmo que ele não tenha permitido naquele tempo, mas foi muito bom. Quando eu vivi em Tegu, eu estava no ônibus e eu sentei no corredor e o senhor sentou na janela. Então, acho que ele tinha uns 60 e poucos anos e eu tinha uns 40 e poucos anos. E nós nos sentamos juntos e a gente começou a conversar até Tegu. E a gente estava conversando assim bem legal. E só que aí eu comecei a virar a direção da nossa conversa para a vida espiritual, para o evangelho. Então, no começo a nossa conversa estava tão legal, mas quando a gente começou a falar da vida espiritual, aquele senhor começou a virar a sua cara para a janela e não voltava mais em minha direção. Então, eu já não conseguia mais conversar com ele. Eu queria olhar só para frente, mas como ele ainda não tinha virado a cara para mim, eu não sabia o que fazer. Olha para cá. Não tinha como pegar um controle remoto e virar a cabeça dele para a minha direção. E naquele tempo, a gente passou pelo posto de gasolina. Naquele tempo, a gente tinha que passar o rio. A gente tinha que passar por um túnel bem grande. Então, tinha uma grande ladeira entre esse túnel. E nessa ladeira, quando a gente estava descendo, o pneu da frente do ônibus estourou. E aí ele começou a balançar o ônibus.
E a gente já estava quase para rolar o ônibus abaixo, a ladeira abaixo, e aquele diretor, eu peguei e abracei a cabeça daquele senhor que estava ao meu lado. E o ônibus estava balançando para lá e para cá. Então quase caiu, faltava 10 centímetros para cair numa ladeira abaixo, e todo mundo já estava apavorado. Aí trocaram o pneu e o carro partiu de novo. E e aquele diretor nos sentamos juntos novamente. Ele era professor da escola de Daegu. E antes de eu falar, aquele diretor falou para mim: pastor, por que o senhor abraçou a minha cabeça? Ele, de uma forma assim bem simples, perguntou para mim. E eu falei: senhor, diretor, uma pessoa com o senhor é precioso e é muito grande. Se o carro, se ele caísse assim e desse várias voltas, então o que aconteceu? O senhor ia machucar a cabeça e o senhor é muito precioso. E depois ele falou para mim: sim, isso eu entendi. Mas e a sua cabeça, pastor? Como o senhor cuidaria? Ele ficou pensando: nossa, como esse pastor não pensou na cabeça dele, pensou na minha cabeça, né? E assim, pela gratidão, ele começou a puxar assunto comigo. Desde então até Daegu, nós começamos a conversar. E quando a gente já desceu em Daegu, o diretor: sim, pastor, diretor, eu tenho um pedido a te fazer. Qual? Eu gostaria de fazer uma conferência na sua escola. Como faremos essa conferência? É só o senhor reunir as crianças, que eu vou falar por 1 hora para as crianças sobre a Bíblia. Ah, vamos fazer. E aí eu fui convidado para aquela escola e eu fui. E eu usei o uniforme daquela escola e por 1 hora eu preguei a palavra naquela escola. Eu tive essa oportunidade. Com certeza, pessoal, pregando o evangelho, não são todos que recebem a salvação. E também não são todos que me dão boas-vindas para eu pregar o evangelho. Às vezes tem pessoas que não gostam, tem pessoas que tentam fugir, tem pessoas que reclamam, tem pessoas que perseguem. Há muitas pessoas. A tartaruga, ela nasceu um ovo. E depois que ela nasceu o ovo, 99 morreram e só um nasceu, a tartaruga. E se ela falar: só por causa de um ovo eu vou nascer, então vai extinguir a tartaruga desse mundo. Mas por causa desse uma tartaruga, existe os ovos, assim também existe aquelas flores. Quando a gente prega o evangelho, é algo muito mais fácil. A gente prega o evangelho para 100 pessoas e uma recebe salvação? Não, se a gente pregar o evangelho para 10 pessoas e uma recebe salvação, isso é extraordinário. Então, se você pregar para 10 e continuamente ficar pregando para cada 10, aí fica 10, aí fica depois 8, 9, 10, 11, vai aumentando. Depois que eu recebi a salvação, em 1962, antes de eu receber salvação, eu agradeço muito depois da minha salvação. Antigamente faltava comida, e as pessoas que tinham bastante idade não tinham comida, sempre tinham fome. E quando as pessoas de idade, quando sentavam na mesa, elas falavam: eu tenho que morrer logo para ter uma boca a menos para comer. Mas hoje em dia tem abundância de comida. E ficando velho, uma pessoa com mais de 70 anos, por mais que peça comida, antigamente não davam. Mas agora eu posso comer até encher minha barriga. O meu neto, o mais novo, o Soniri, ele come muito. Ele tem 7 anos e come mais do que eu. O médico calculou que ele vai crescer até 1,93. Eu falei: vocês cresçam mais que eu vou, mas vão crescer mesmo. O meu neto que come tanto, se fosse na época da gente, eu penso: nossa, como a gente enche a barriga dele? Mas tem comida para sustentá-lo, tem comida para as crianças. Viver numa época assim é muito gratificante.
Quando eu era criança, surgiu o nylon. Na época, brigavam muito por causa do nylon, porque as mulheres queriam muito comprar uma saia de nylon. Hoje em dia, o nylon não é nada, né? Hoje, mesmo que dê de graça, não veste, né? Naquele tempo, as mulheres queriam tanto uma saia de nylon, porque lavavam e depois só davam uma batida e já secava. Aí se tornou tão famoso esse tecido nylon. Então, naquele tempo, o casal brigava muito porque queriam uma calça da nylon, um tecido da nylon. Então, vocês, sabe aquela época difícil que não tinha nada para comer e nem para vestir? Mas agora nós temos muita abundância, temos muitas coisas, nós vivemos de uma forma muito tranquila. Mas por quê? Por causa do quê? Muitas pessoas não têm paz no coração. Hoje de manhã eu li a revista da Boa Notícia. Então, tem camas mais de 1.000, muito caras, né? Tem camas que dão bom sono. Diz que tem um material que é feito que dá muito sono. Antigamente, a gente dormia tanto que a gente tinha que se esforçar para acordar. Vendido tantos soníferos para poder dormir, comem bem, têm bons carros, vestem boas roupas. Essa roupa que eu estou vestindo hoje, nem o presidente podia vestir antigamente. Esse relógio, nem o presidente antigamente nem podia ter. Sempre ficava dando corda no relógio. Ai, que horas são? O relógio... atrasar 5 minutos era o horário exato. O relógio atrasava 20, 30 minutos, normal. Tinha relógio que tinha que dar corda 2 vezes por dia, porque senão não ia dar. Tinha relógio que uma vez, se acertava um horário por dia, era bom. Então a gente viveu naquela época, mas as pessoas não têm paz. A gente vive nessa época tão boa, não tem felicidade, não tem esperança, não tem descanso. Quando eu penso quando eu era criança, depois que acabou a guerra da Coreia, a escola pegou fogo. Então a nossa escola, sempre a gente tinha aula de manhã. E quando acabava a aula, eu e meu irmão não tínhamos nada para fazer. Nós somente podíamos vestir uma cuequinha, né? E tinha só uma camiseta bem simples. E eu tinha um chinelo com corda, mas sempre a corda estava solta. Então eu andava mais com ele na mão do que no pé. E depois que acabava a aula, eu ia pescar com meu irmão. Então foi nessa época que eu vivi, né? Tão boa. Agora, porque o ambiente, o clima é muito ruim. Então, as crianças, elas enxergam isso com seus olhos, o ambiente que elas vivem. Mas naquela época que era tão difícil, agora tem esse evangelho que pode lavar o pecado do nosso coração. Esse pecado nos pressionava, nos dava sofrimento, nos dava tristeza, mas ela nos deu liberdade, nos deu esperança do céu. Deus nos deu essa esperança. Deus nos concedeu essa graça. É gratificante? É gratificante. Ontem, depois que acabou o culto de senhores, eram umas 10 horas da noite, e eu liguei para os meus netos lá dos Estados Unidos pelo iPad. Essa vez eu fui para Sonsad e os irmãos de Tead falaram: pastor, vem, só fica 2 dias na nossa igreja. E eu pensei, tá, eu vou ficar aí por 2 dias. Quando os meus netos vierem, eu vou levar os meus netos aí para as piscinas de Tead.
De manhã a gente faz culto de madrugada, depois tem culto, aí depois a gente tem mais um culto de manhã e depois a gente vai à tarde para nadar com os meus netos e à noite eu ia para piscina, para culto. Aí eu falei para os meus netos, eu fui lá para Tean e é muito boa a praia. Aí eles, vou, onde que é Tean? Aí eu abri o mapa e quando você vai para Incheon e depois você desce, aí vai ter um porto e eu quero levar vocês. Por isso eu já reservei até um quarto, é o 3º andar da igreja. E eles ficaram felizes. Então, os jovens, ou um perfume, ou uma pessoa que agradece, ou uma pessoa que dá felicidade, alegria. O coração das pessoas está muito distante dessas coisas. Simplesmente desejos da carne, cobiça da carne, uma coisa mais cara, uma coisa melhor, uma maquiagem melhor, um acessório melhor, uma roupa melhor, um sapato melhor. Muitas pessoas estão presas nessas coisas, por isso o mundo é muito complicado. Por isso Satanás fez com que esse mundo fosse bem complicado. Antigamente a minha mãe, ela pegava um pote de água, enchia e depois fazia arroz, e quando sobrava tempo, ela tinha bastante tempo para conversar com a gente. Hoje em dia, a missionária da igreja de Gangnam, por que ela é tão ocupada? Tem um monte de torneira, ela não precisa nem ir buscar água no poço. Tem micro-ondas, também tem máquina de arroz, tem máquina para fazer café, tem máquina para fazer arroz, mas por que as missionárias são tão ocupadas? No coração, matou a folga. Tem que trabalhar, tem que encontrar as pessoas, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Tá bem complicado. As pessoas não têm tempo de pensar e ficar meditando diante de Deus. Por quê? Porque o coração simplesmente está ocupado. Nem sabe o que fez o dia inteiro e estava ocupada. Por isso o coração das pessoas, elas não pensam profundamente, meditam, ou elas não têm tempo para isso. Quando fala obrigada, e acaba por isso, mas elas não guardam aquela gratidão no coração. Elas falam obrigada pela boca, mas as pessoas que guardam essa gratidão no coração, elas são 10, 100 vezes mais felizes. Eu senti gratidão, eu senti felicidade, eu senti alegria, eu senti alegria. Esse coração é um coração, tem um coração tão quente que não sente em outras coisas, mas as pessoas não têm tempo para sentir isso. Quando elas agradecem por algo, simplesmente deixa passar. Assim como a água vaza pelo ralo, assim também a gratidão vaza. A felicidade, a gratidão, a graça do Senhor, a bênção do Senhor simplesmente vão embora. E somente o coração está cheio da sua cobiça. Essa vez por 4 dias, eu visitei 17 igrejas. Eu queria comer pouco, mas cada igreja que eu ia, saía uma comida. Eu pensei, nossa, por que eu não consigo comer menos, né? Por que as pessoas com mais idade comem menos? Eu penso que eu faço as atividades como as outras pessoas. Antigamente eu batia o pé para andar e agora eu ando mais assim, sem barulho. E eu nem estou mais andando de elevador, eu estou andando de escada, subindo e descendo pela escada, só quando eu estou ocupado que eu pego o elevador. E eu tenho que... E de manhã eu quero ir fazer exercício, mas não dá tempo, né? Então, eu vivo assim, bem ocupado.
Essa vez, por 3 dias, andando, visitando, e eu deixei minhas coisas, e eu não tinha levado meia. E aí eu lavava minha meia à noite, de manhã eu secava com secador de cabelo, eu não tinha meia. E depois, quando eu fui ver, estava com um buraco enorme na meia. Aí eu falei para o pastor Parque, Pastor Parque, desculpa, mas você pode comprar uma calça qualquer para mim? Pela primeira vez eu pedi para alguém comprar uma calça para mim. Depois que eu recebi salvação, foi a primeira vez que eu pedi para comprar alguma coisa para mim. Aí o pastor Parque, ele pegou, tirou a minha calça e ele mediu todas as medidas e comprou uma calça para mim. Eu perguntei, quanto que foi? Ele falou, acho que uns $30, $40. Nossa, mas que calça boa. E também ele comprou uma camisa para mim, comprou uma meia, comprou uma gravata. E como minha esposa já tinha mandado meia, eu não precisei pegar outra meia, né? Então, vivendo a minha vida, as pessoas, elas compartilham seu coração. Lendo a Bíblia, porque eu sou um pastor, porque a palavra de Deus, eu leio cada coração de Deus pela palavra. O comandante Naamã, o profeta Eliseu falou para ele, lava-te 7 vezes no Rio Jordão e ficarás limpo, né? Ele escutou essa palavra. E o comandante Naamã, escutando isso, ele pensou o quê? Por que ele simplesmente não veio me curar? Se ele orasse aqui, então eu ia ser curado. Porque ele não sabe me curar, por isso que ele está falando, me jogando lá para o rio. E se eu não for curado? Hein? Então, é isso que eu imagino, né? Não é o que está escrito na Bíblia. Ele estava com fardo de ir para o Rio Jordão. E aí o comandante Naamã falou, Abana e Farfar não são rios melhores de Damasco? Abana e Farfar não são melhores que todos os rios do Jordão? E ele estava indo para Damasco, ficando bravo e reclamando. Eu escutei a voz daquela menina levada cativa, eu sou um tolo mesmo. E se ele fosse para casa assim, o que ia ser bom nele? O comandante Naamã não tinha olhos para enxergar isso, por isso ele foi para casa, ele tinha que perguntar, é bom para ir para casa assim ou mergulhar, né? Então, vocês também são assim. Muitas vezes vocês são afetados pela sua emoção, vocês são afetados pelas coisas que vocês gostam ou não gostam. As pessoas são arrastadas pelas coisas que gostam. Então, as pessoas que andam no deserto, elas encontram miragem. Então, isso, aí pergunta para o guia, isso é miragem, né? Você não pode seguir isso é miragem, não é? Sim, entendi, isso é miragem, eu não posso seguir isso. Mas as pessoas não são assim. Pela teoria, sabe, isso é miragem, eu não posso seguir. Mas como está cansado no deserto, está com sede, está sofrendo, está com calor, aquilo é uma miragem. Assim, não cai. Mas sabe como elas são enganadas? Aquilo não é uma miragem, ia ser tão bom se fosse um oásis. Será que realmente é uma miragem? Pode ser um oásis. Quando eu vejo, parece um oásis. Você, guia, você não é Deus, você também erra às vezes, não é? Confere, ali é um oásis, sim. Ele queria um oásis, desejava um oásis, por isso que o coração dele fluiu para esse lado. Quando eu vi, com certeza é um oásis. Mas esse guia é um tolo, ele nem sabe, ele só está dando sofrimento para a gente, é um oásis, sim. A pessoa que segue a miragem,
quase ninguém sabe que está seguindo a miragem, mesmo sabendo que está no deserto, mas porque está com muita sede, está com calor, está cansado, porque deseja tanto um oásis. Pela cabeça sabe que é uma miragem, mas aos olhos parece um oásis, então é arrastado por isso, e assim muitas pessoas acabam fracassando. A gente tem vida espiritual, e isso se realiza no coração. Então a gente recebeu salvação mesmo sabendo sobre a vida espiritual, que tem que ter vida espiritual, mas os seus corações são diferentes da palavra da Bíblia. Entendem? Sim. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos, os seus caminhos. Então, se vocês pensarem com o seu pensamento, é certo que vocês dizerem que são pecadores, e é certo que a Bíblia diz que nós somos justos. Então, muitos teólogos, mesmo dizendo que estudam a Bíblia, continuam dizendo que são pecadores. Não é verdade? É ou não é? É ou não é? Sim. Vocês também. Mais do que a igreja, o pastor da igreja ensina o caminho, vocês seguem aquele seu coração. Então, vocês podem pensar assim? Não podem pensar assim que seu caminho é melhor do que o pastor está falando para vocês. Vocês seguem um caminho que é bom para vocês, se combina com o seu pensamento, parece que a Bíblia está errado, parece que o pastor está ensinando errado, parece que aquilo é um oásis, não é uma miragem. Dessa mesma forma, quando a gente vê essa palavra que aparece na Bíblia, não só o comandante Naamã, mas quando a gente vê em 2 Reis capítulo 7, o Eliseu, o homem de Deus, falou assim: ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã estas horas, mais ou menos, dar-se a um arqueiro de flor de farinha por um ciclo e 2 de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Com certeza a palavra de Deus falou assim. Mas sabe o que o capitão, cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus? Ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Ele estava pensando, tendo um pensamento completamente diferente da palavra de Deus. E por causa dessa palavra dele, essa palavra deu confusão para muitas pessoas. Não é o pastor Parque que está falando isso. Mas até quando Eliseu, profeta de Deus, falou, aconteceu isso. O comandante Naamã também, ele teve um pensamento que estava conduzindo ele para um outro lado. Lendo a Bíblia, eu pensei assim. O comandante Naamã ficou bravo. Pensava eu que ele sairia... Pensava eu que ele sairia ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então, quando os servos viram, ele está bravo. Mas se ele estiver bravo, ninguém pode segurá-lo. Por que ele quer ir embora assim? Se ele for curar, ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, ele vai ser curado. Se o comandante Naamã acreditasse que ele iria ser curado, por que ele não entraria? Escutando a palavra do Eliseu, parecia que não ia dar certo, parecia que ele não ia ser curado. Então esse coração dominou o coração dele. Até pouco tempo atrás eu vou para o Eliseu. E assim ele apagou toda essa palavra do Eliseu e ele estava voltando com indignação. Até o comandante foi assim. Então, imagina nós. Muitas pessoas, por causa do pensamento que tem dentro deles, eles vão por um caminho torto e não seguem a palavra de Deus. Aqui, o que é importante, o servo falou: meu pai, se te houvesse dito, profeta, alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse, lava-te e ficarás limpo. Pessoal, vocês acham que isso foi fácil ou difícil para ele falar? Cala a boca, o que você sabe? Você está mexendo essa boca? Então, se o Naamã falar isso, ele não pode falar nada, né?
Fim de papo. Mas esses servos, vendo a forma desse comandante, não é isso, não pode ser assim, ele tem que ir para o Rio Jordão, porque assim ele vai ser curado. Se ele for, imagina se ele não for, ele vai ficar tão bravo, ele vai ficar tão desconfortável, ele vai quebrar todo o clima. Fala você, não, fala você é mais próximo, não, fala você. Eu acho que eles deviam estar discutindo entre eles, mas um deles falou: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Você faria uma coisa difícil. Quanto mais, já apenas te disse, lava-te e ficarás limpo. Realmente, não é fácil falar isso para um comandante que está bravo. Mas ele falou com todo cuidado, com todo o coração. O comandante Naamã, ele agradecia muito por ter esses tipos de servos junto com ele. Fazendo o trabalho do evangelho. Não são todos pastores que têm o mesmo coração que combinam com o meu. Os pastores também, eu também, tem vezes que erro, tem vezes que eu também ajo pela minha emoção. Ultimamente, tem algumas coisas que estão acontecendo, assim como a irmã Jo falou, né, que está acontecendo lá no Vietnã. Ela falou cuidadosamente, né? E a gente assinou um memorando, né? Eu falei só que ia fazer tudo, mas a irmã Jo, ela explicou detalhadamente. Então, vivendo, eu também, o meu coração, ultimamente, trabalhos grandes e surpreendentes estão acontecendo. E eu penso, por que Deus está abrindo essas portas? Antigamente, por mais que nos dessem terra, a gente não tinha poder para construir nada. Mas a gente construiu lá em Benin e continuamente vamos estar construindo. E agora também Namíbia, Suazilândia. Lá também a gente está se encontrando com as pessoas, eles estão nos dando terrenos, terras. Eu não tenho como ir para todos esses lugares. Mas, quando eu faço o trabalho de Deus, não é que sempre tem coisas boas. Tem dificuldade, tem oposições. Mas no meu coração, eu acho que não vai dar certo. Não vai dar certo. Isso não vai dar certo. Então, várias vezes entra esse tipo de coração dentro de mim. Mas quando eu olho para o Senhor, a gente construiu um centro lá em Benin. A gente gastou mais ou menos uns $900 mil. No Zâmbia também. A gente conseguiu por 99 anos um terreno que eles nos emprestaram. É um terreno do país, mas por 99 anos nós poderemos utilizar. E lá, muitos jovens vão receber salvação, vão nascer de novo, fazer acampamento. Quando eu penso nisso, é tão bom. Mas houve muitas coisas que quase tiraram meu fôlego. Essa vez, eu fui para a Costa do Marfim. Eu vou para a Costa do Marfim no mês de agosto. Tem mais de 10 mil membros a igreja. É tão gratificante a nossa missão,
A maioria das nossas igrejas, muitas pessoas estão recebendo a salvação. Mianmar também está ficando mais assim, Peru, Argentina, México, Quênia, Tailândia. Muitas pessoas estão recebendo a salvação. Eu fico tão emocionado. Por causa de uma vida, se ela receber salvação, é tão gratificante, eu dando a minha vida. Mas mesmo não podendo fazer grandes trabalhos, mas esse servo, o comandante Naamã estava indignado, bravo, por causa daquela menina levada cativa, eu vim até aqui de Samaria. Nossa, eu sou um retardado mesmo. Eu só passei vergonha, eu só anunciei para os outros que eu sou um leproso. Que vergonha! Ele estava cheio de pensamento de indignação. Satanás fez com que fervesse dentro dele essa ira. E os servos que estavam do lado do comandante Naamã, como são pessoas que levaram para Samaria, devem ser pessoas mais próximas e boas, né? Por que ele está tão bravo? Ele tinha que ir para o Rio Jordão. Se eu falar alguma coisa, será que ele vai ficar bravo? E se eu falar alguma coisa de errado, será que ele não vai me repreender? Será que ele não vai brigar comigo? Como eu posso falar isso? Eu só vou olhar, ele é comandante, eu não posso fazer nada, eu vou calar minha boca. Sim, ele tem que ir para o Jordão, ele tem que ser curado. Então, na Bíblia não está mostrando tudo isso, né? Mas a gente pode imaginar o coração dele fervendo. E se eu escutar isso? Se eu tiver essa dificuldade? A gente pensa assim, mesmo com essas dificuldades, esse servo abriu a boca. Meu pai. Então, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse, lava-te e ficarás limpo. Vamos. Primeiro, já que ele falou para te lavar no tanque, lá no Rio Jordão, então vai, lava. Depois a gente pensa no depois. Mas vamos seguir a palavra do profeta, pai. Ele fez esse pedido. O comandante Naamã, ele estava voltando com indignação, mas aquele servo a voz daquele servo que pôde trocar o coração, a direção daquele servo, está escrito de uma forma tão agradável na Bíblia. Eu também. Não são todas as pessoas que escutam o que eu digo. Eles falam sim, 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 sim. Mas tem pessoas que não guardam no coração. E tem pessoas que com dificuldade escutam a palavra e fazem de qualquer jeito. Tem assim. Mas algumas pessoas não escutam o que sai da minha boca. Mas as pessoas aceitam o que sai do meu coração, aceitam o meu coração. Vendo Jesus Cristo que está no meu coração, eles abrem o coração e recebem o meu coração, e sentem o coração de Jesus, experimentam a Jesus, são curados da doença, vem felicidade, esperança na vida. Tem pessoas que sentem isso, não são todas. Então, a Bíblia nos fala sobre essa verdade. Amados irmãos da igreja, vocês vieram para a igreja de Canaã e se encontraram com esse precioso Senhor, Deus. Vocês receberam o perdão dos pecados? Vocês receberam essa surpreendente salvação? Vocês receberam graça e paz no seu coração? Sim. Essa vez, tem um irmão da igreja de Canaã e ele foi para
ministrar no interior. E ele falou, pastor, eu quero te falar uma coisa. O quê? Pastor, o senhor falou para mim, para os irmãos da nossa igreja, o senhor falou para ofertarmos para a missão. Cada um $100. O senhor falou para eles ofertarem. E o senhor falou mais o quê? Ofertem um ano de salário. E depois de um ano, por mês, vocês gastando, vocês gastam e o que sobrar, os $100 é um grande dinheiro. E depois de ofertar isso, e antes de ofertar isso, você pensa quando que você teve mais folga na sua vida, quando estava melhor para você. Então, depois de você ofertar pela missão por um ano, se você pensar que a sua vida melhorou, então você oferta o dobro. E depois vive por um ano assim, oferta o dobro. E depois, se você pensar que melhorou por esse um ano, aí você oferta o triplo. E eu falei isso, eu esqueci, mas aquele irmão se lembrou disso. Muitos irmãos da igreja de Gangnam fizeram isso. Pastor, pelos 2, 3 anos que a gente ofertou para a missão, 140 pessoas compraram apartamentos. Mas no começo compraram aquele apartamento tão barato e depois aumentou. No começo era $100 mil e agora está 300, $400 mil. Eu não sei, eu escutei só falar, é verdade? Não é? Vocês não sabem? Aquele irmão falou para mim. Nós, diante de Deus, as pessoas que não acreditam em Deus vivem assim. Mas eu e a minha esposa estamos felizes, os meus filhos são saudáveis, não tem motivo de eu ir para o hospital, e assim a gente também ficou mais rico, a gente ganhou uma grande bênção. Esse irmão, ele falou para mim, aí eu falei, é verdade. Pastor, eu sei. Agora eu quero depositar toda a minha vida para a igreja. Realmente, Deus está vivo e trabalhando na nossa igreja. Deus abençoa cada um, Deus concedeu graça. A gente está vivendo uma vida mais abençoada do que a gente jamais poderia imaginar. Mas porque a gente não agradece, a gente simplesmente deixa isso passar reto. Agora nós temos que agradecer diante de Deus. Na Páscoa em Cheongju, quando eu fui, eu fiquei tão grato. O Senhor está fazendo espalhar esse evangelho pelo mundo inteiro. O Senhor que nos deu saúde, o Senhor que nos deu bênção, o Senhor que abençoa a nossa família. Quando as pessoas do mundo vêm, superficialmente elas estão bem, mas por dentro elas têm um grande conflito. Pastor, mas na nossa igreja, os irmãos podem não ter muitas coisas, mas eles têm felicidade, paz, tranquilidade e salvação. Então, sem pensar, a gente não agradece. Indo para o caminho de Deus, sempre tem 2 caminhos. Davi, quando morava em Ziclag, ele estava para se tornar rei. Ele voltou para Ziclag e estava tudo queimando. Os filhos e as esposas todas foram levadas cativas. Os filhos, as pessoas choraram, os soldados choraram até não ter mais força. E por último eles falaram o quê? A gente seguiu a Davi, o que deu certo? A gente perdeu os nossos filhos e as nossas esposas. Vamos matá-lo, vamos apedrejá-lo e vamos cada um para o nosso caminho. Ele chegou nesse último estágio. Mas aí, Davi tem Deus. Então, tudo tinha que acabar em desesperança e tristeza.
mas Deus fez eles encontrarem a família, e o Saul morreu naquela guerra, e Davi se tornou rei de Hebron, e todo mundo ficou grato, por causa, veio essa bênção. Satanás sempre, diante da bênção, ele coloca um rio na nossa frente para a gente não poder ultrapassar. Só ele estava diante do rio Jordão, era só ele entrar e mergulhar, mas Satanás fez ele ir para Damasco. Satanás sempre faz isso, troca a direção do nosso passo para não seguir a bênção, né? Quando Davi voltou para Ziclag, ele ia ser apedrejado. A gente vem para a igreja, a gente fica em tentação, cai na dificuldade, tem perseguição, e as pessoas escutando essas vozes. Assim, imagina se tivessem apedrejado a Davi. Se escutar essa voz, imagina se o comandante Naamã tivesse ido para os rios de Damasco. Mas aí tinha um precioso servo. Meu pai, por que você está fazendo isso? Não fica bravo. Ai, tá calor mesmo, não é difícil tomar esse banho. Vamos tomar banho, eu também estou com calor. Vamos todos nos banhar juntos. O Naamã, ele foi curado da lepra, pegou seu cavalo e estava voltando para sua casa. Isso não está escrito na Bíblia, tá? E ele chamou aquele servo. Você vem aqui. Sim, senhor. Você, senta aqui do meu lado. Sim, eu posso me sentar ao lado do senhor? Se eu estou falando para sentar, então senta. Vamos segurar a mão uma vez. Muito obrigado. Se você não tivesse me falado aquilo, eu teria vivido o resto da minha vida como um leproso. Mas dessa vez eu fui curado, não foi por causa de outra pessoa, mas por tua causa. Não é fácil você ter me falado aquilo. Mas como você me falou aquilo? Como você acabou com a minha indignação e me levou para o Rio Jordão? Eu tenho muita gratidão por ter um servo como você. Ficando velho, eu não tenho uma boa memória e me esqueço facilmente das coisas. Os irmãos que trabalham comigo, eu tenho tanta gratidão para com eles. Porque eu tenho bastante idade, eu sou meio exigente, e eles falam, pastor, eu gostaria que isso fosse assim. Então tá bom, então vamos fazer assim. Pastor, mas por que o senhor fez assim? Por que o senhor não faz assado? Eu queria fazer assim, por isso que eu fiz. Eu falo com os jovens ministros. Agora, eu fico agradecido porque Deus está comigo. Mas os pastores jovens ao meu redor, eles me seguram. Eu fico tão grato por isso. Agora, dificilmente que eu estou ficando bravo. Vocês sabiam disso? Às vezes eu fico bravo, né? Mais de 10, uma só, né? Que eu fico bravo. Não tem problema, né? Eu também vou consertar isso. A igreja é muito boa. Tem irmãos, tem irmãs, tem tradutores, tem os calouros, tem filho, tenho netos. Ontem, um irmão, ele não estava com uma boa saúde, ele veio pedir oração. E quando eu vim, ele estava me esperando ali na cadeira do segundo andar. É um irmão que estava muito ocupado, né? Responsável por uma das células. Um líder de célula trouxe o irmão da sua célula que estava doente. Você é um líder de célula? Sim, pastor. Na nossa igreja tem esse tipo de líder de célula. Tão gratificante. É muito gratificante. De manhã, desde as 9 até as 9h30, a gente tem reunião com os anciãos. Todo mundo é diferente, não tem ninguém que seja um igual ao outro. Mas mesmo assim, todos são diferentes.
mas eles se esforçam pela igreja, eles amam a igreja, dão o seu coração, por isso eu fico muito agradecido. Sábado de manhã, eles estão cansados, mas eles acordam de manhã cedo, eles pegam o jornal da Boa Notícia e vão para o metrô e ficam distribuindo esse jornal. Antigamente, trabalhos que a gente não podia imaginar, Deus está nos conduzindo a fazer. Ancião, eu não sou uma pessoa que falaria isso, mas naquele dia, realmente, é porque estava muito difícil, ancião, mas eu não tenho como não falar isso. Acho que foi Deus quem fez eu falar isso. Independente de como você falou, mas independente disso, eu fui para o Rio Jordão e fui curado. Você é uma pessoa muito preciosa para mim. Eu sempre briguei com você porque você não pegou a espada direito, mas dessa vez, muito obrigado. Então, esse tipo de coração com comandante e servo estava fluindo, e isso estava fazendo acontecer a vontade de Deus, realizar a vontade de Deus. Essa vez, a gente foi para Tehran, e uma irmã, ela tem uma casa de frango, e escutando o que eu vim, ela fritou aquele frango para mim. Eu comi tão bem. E depois, eu voltei para casa, no dia seguinte, disse que pegou fogo na casa do frango dela. E ela nem recebeu a salvação. Ela falou que ia para a igreja onde a cunhada dela frequentava. E ela me ligou. E eu liguei, pegou fogo. Sim, pegou fogo, mas não tem problema, só queimou um pouquinho, dá para continuar trabalhando. Quando eu vejo, ela tem que receber salvação. E como eu falei umas palavras de consolo, ela ficou muito agradecida. Aí eu perguntei, quinta-feira tem tempo? Sim. Porque eu gostaria que a senhora fizesse mais frango para mim. Naquele dia eu tenho que fazer feira, eu não posso, mas a próxima vez você vem fazer 2 frangos para mim? Sim, eu vou. Todos os irmãos são diferentes. Mas aquele jovem servo do comandante Naamã, ele foi o que salvou o comandante Naamã. Assim que nós nos conectamos na igreja, nós seguramos um a mão do outro e estamos indo adiante. Algumas pessoas parecem inúteis, parecem que não fazem muitos trabalhos, mas não é assim. Todos nós temos que nos unir para nos tornarmos um corpo e trabalhar da mesma forma. Por isso, através de nós, independente de quem seja, o Senhor Deus pode fazer esse trabalho através de nós, de como fez o servo do comandante Naamã. Mas eu não sou do coral, eu não sou um pastor, eu não sou um evangelista, eu não sou um ancião. Não pensem assim, Deus quer trabalhar através de todos nós. Por isso nós somos um corpo, nós somos preciosos corpo de Cristo. Por isso Deus está nos conduzindo. Por isso eu agradeço diante de Deus. Até aqui.